Olá, gente, vamos para mais uma aulinha, né, do nosso curso de ASB, onde hoje a gente vai falar de um assunto um tema bastante importante, tá bom? Para a nossa profissão, para a profissão de vocês, que é a administração e organização dos serviços odontológicos, tá, gente? A gente precisa falar sobre isso. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, principalmente quem for trabalhar em consultório particular, a grande parte da organização do consultório e da clínica também, se forem trabalhar numa clínica maior, é de responsabilidade da ASB, do ASB, de vocês, tá bom? Então, a organização de uma forma geral, administrativa. Então, é bastante importante vocês terem acesso a esse conteúdo. Para quê? Para que vocês possam ter informação necessária para quando vocês entrarem no mercado de trabalho e começar na área de vocês já tenham uma boa noção sobre como se organizar um consultório ou uma clínica, tá bom? Então, a administração é a coordenação de elementos materiais e pessoais que visam a obtenção de uma produção eficiente, tá, gente? Então, é o seguinte, tudo que a gente faz no consultório em questão administrativa, certo? É uma coordenação para que a gente possa ter uma produção do nosso trabalho de forma mais eficiente, tá? A parte administrativa, ela é inteiramente ligada com a forma como os profissionais se organizam no ambiente de trabalho, porque é dessa organização que a gente vai poder gerar uma produção mais eficiente, fazendo com que aquele negócio, aquela clínica, aquele consultório possa funcionar de forma viável, inclusive financeiramente, tá bom? Então, o conceito de administração encontra-se intimamente ligado ao ato de organização. Deve-se considerar que geralmente cabe ao dentista se preocupar com a parte clínica, deixando para o ASB todas as outras responsabilidades. Portanto, é importante que o ASB seja organizado para ter todos os documentos e informações disponíveis rapidamente sempre que for solicitado. Então, gente, como eu falei para vocês anteriormente, quando é uma clínica maior, normalmente existe um administrador, um gerente para tomar conta de tudo. Mas quem for trabalhar em consultório particular, que normalmente só é aquele dentista atendendo, normalmente não se faz, viu, gente? Isso não é regra. Eu estou falando o que a gente vê na prática, na experiência que a gente tem de ver na prática, é que normalmente só existe a ASB lá para fazer tanto a parte de auxiliar mesmo, né, o profissional, a sua parte, como a parte de organização do consultório, a parte mais para o lado administrativo, tá? Lógico que aqui ninguém vai se formar em administrador, não é isso, certo? Existe um curso superior para isso, não é função de vocês. Quando eu falo na administração e na organização do consultório, são conceitos básicos de organização que vocês terão total condição de exercer. Eu não estou falando de administração de uma forma mais profunda, não, porque para isso existe um curso superior, que é o curso de administração. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da organização para um bom funcionamento do consultório, tá? Uma organização geral. Para isso, vocês terão total condição e serão orientados pelo próprio profissional que vocês vão trabalhar com ele, tá? Normalmente, esse consultório particular, quando trata-se de clínicas grandes, com muitos dentistas trabalhando, normalmente a ASB fica realmente só na parte de auxiliar o profissional, na parte de biossegurança, e existe normalmente um gerente, um administrador da clínica, tá? Então, vale lembrar que o consultório odontológico é uma empresa de prestação de serviço e, como tal, mesmo que seja pequeno, ele deve ter a estrutura de uma empresa, tá, gente? É isso mesmo, o consultório odontológico, como qualquer outra atividade, é um prestador de serviço, tá? Então, a gente precisa tratar aquele ambiente como uma empresa, mesmo que seja pequeno, como uma pequena empresa, mas é uma empresa, porque ali precisa
precisa ocorrer uma série de funcionamentos para que o negócio realmente, o consultório ou a clínica seja viável de acontecer, né? Principalmente financeiramente. Então, a organização do dia a dia do ASB será pautada sobre tudo que estiver sob sua responsabilidade, tá? Como agenda, armários, mesas, gavetas, arquivos, computador com informações sobre prontuários de paciente, fichários e, caso seja solicitado pelo dentista, também o controle de débitos, créditos e pagamentos. Gente, quando eu falo em organizar e administrar o consultório e a clínica, eu estou falando em relação a isso, tá? A ASB ter todo o domínio, todo o conhecimento do dia a dia do consultório, da clínica, tá? Tudo que é usado ali, toda a questão da organização de armários, gavetas, dos fichários, dos prontuários. No caso, ter o domínio, né, sob orientação do profissional, treinamento, dos programas de computador, que muitas clínicas e consultórios já trabalham de uma forma mais modernizada, então já não faz uso dessas fichas e prontuários de papel, documentação de papel. Então, normalmente, muitas clínicas já vêm se modernizando e fazendo uso de sistemas de computação para trabalhar nessas clínicas, nesses consultórios. Então, caso seja necessário, caso o profissional que contratar vocês veja que é necessário, ele mesmo vai dar o treinamento a vocês do manuseio desses programas de computação, tá? Não é em todas as clínicas, nem em todos os consultórios que trabalham assim, mas a maioria já trabalha, principalmente as clínicas e consultórios que trabalham com operadoras de planos odontológicos, tá? Por quê? Porque essas operadoras, elas já funcionam normalmente 100% digitais, entendeu? Então, é necessário sim que o ASB tenha um conhecimento básico no manuseio do computador, né, desses sistemas, mas isso será devidamente treinado pelo profissional que for trabalhar com vocês, tá bom? E outro aspecto, né, mas isso realmente cabe ao profissional que vocês vão trabalhar, ao lugar que vocês vão trabalhar, o dentista treinar vocês para controle de caixa, certo? De débitos, de pagamentos, de créditos. Tem profissional que ele mesmo gosta de gerir toda essa parte, de fazer a gerência financeira, ele fazer sozinho. Mas tem profissional, sim, que treina seu ASB, sua ASB, para colaborar também na administração financeira, tá bom? Então, isso possibilitará que ele esteja preparado para atender de forma imediata qualquer solicitação feita pelo dentista, que lhe dará o devido valor e demonstrará satisfação com o seu trabalho. Então, gente, óbvio que isso é muito particular, tá? De cada dentista, de cada clínica, de cada empresa, de cada consultório ou clínica que vocês vão trabalhar. A gente não tem como treinar vocês aqui, porque cada um trabalha de forma diferente, né? O que a gente vai dar aqui, não só nessa aula, como em outras que virão, são noções básicas de organização, tá? De um consultório, de uma clínica, para que vocês tenham a base para quando vocês forem trabalhar, caso seja solicitado que vocês também exerçam esse papel na organização administrativa e financeira da clínica, que vocês tenham já algumas noções básicas. Lembrando que não tem como a gente tratar de forma aprofundada e detalhada, porque cada gestor, cada dentista, cada dono de clínica, de consultório trabalha de uma forma, tá bom? Então, para gerenciar os afazeres que fazem parte da rotina diária, o ASB deve criar um quadro de tarefas e adquirir o hábito de consultá-lo, tá? Então é muito importante, gente. A gente não deve confiar na cabeça da gente o tempo todo, porque a memória da gente falha, a cabeça da gente falha.
todo mundo tem uma vida muito atribulada, muito cheia de compromissos. Então é importante que a gente tenha o hábito de se anotar, de ter um quadro de afazeres, com datas, com compromissos agendados, para que a gente não esqueça dos nossos compromissos perante ao nosso trabalho, tá bom? Então a gente pode, vamos citar alguns itens, tá? Que vai estar nesses afazeres, nesses quadros de afazeres, para que vocês possam manter uma rotina de trabalho, tá bom? Uma rotina, sem esquecer. Então, para isso é importante que vocês mantenham o hábito de anotar as atividades, os compromissos, as datas, para que a gente possa cumprir com responsabilidade, de forma organizada, todas as responsabilidades do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá para alguns itens, tá? Nunca esquecer as chaves do consultório. Normalmente o ESB é a primeira pessoa a chegar no consultório e provavelmente a última a sair. Principalmente quando se trata de consultório, tá, gente? Quando é clínica grande, normalmente às vezes tem uma pessoa responsável para abrir, para fechar, tá? Mas se quem for trabalhar em clínica menor, né, com um dentista com estrutura menor, normalmente o próprio ASB é quem vai ter a chave do consultório, porque normalmente ele é o primeiro a chegar para fazer toda a arrumação, para que possa se iniciar o atendimento. E quando termina todas as atividades do dia, todos os atendimentos do dia, normalmente o ASB também é a última a sair. Por quê? Porque é ele quem vai ficar fazendo a arrumação, colocar todos os instrumentais, todos os materiais para lavar, os instrumentais para esterilizar. Então tem todo esse processo que é muito importante o ASB ter bastante compromisso com os seus horários, tá? Então sempre ter cuidado para não estar esquecendo chave de consultório, para não ocorrer esse tipo de problemas, né, no nosso dia a dia. Então, outra coisa, né? Primeiramente, quando a gente chega no consultório, se for ter atendimento, a primeira coisa que a gente faz é ligar o compressor e todos os equipamentos, todos os aparelhos. Para quê? Para que quando o dentista comece a atender, comece a trabalhar, já esteja tudo em funcionamento, tá? O compressor normalmente demora um tempo para encher. Então, assim, é importante que quando o profissional vá começar a trabalhar, vai começar o atendimento, todos os equipamentos que são usados no dia a dia, na rotina do profissional, já estejam ligados, tá? Ligados nas tomadas, ligados nos seus interruptores, está tudo ligado. Para quê, minha gente? Para que a gente não tenha o tipo de imprevisto de no meio do atendimento, ali com o paciente em atendimento, né? Normalmente numa posição desconfortável, normalmente em algum procedimento às vezes um pouco mais complicado, a gente não ter esquecido de ligar esses equipamentos, de deixar tudo já em ordem e no meio do atendimento com o paciente lá, de boca aberta, né? Numa situação às vezes com dor, às vezes numa posição desconfortável, a gente tem que estar parando para ir procurar equipamento, para ir ligar equipamento. Por quê? Porque a gente não fez isso no início do nosso dia, né? No início do nosso trabalho. Então, vamos estar sempre alerta a isso, tá? De ligar todos os equipamentos, compressor, deixar tudo ligadinho, tudo pronto para ser usado caso seja necessário durante o atendimento. Então, né, muito importante também é olhar a agenda de atendimento antes do início do dia ou então no dia anterior. Para quê? Para já separar os prontuários do paciente, que todos aqueles pacientes que vão ser atendidos durante o dia, já deixar tudo separado, né? Isso é uma estratégia de organização que otimiza o tempo de trabalho, certo? Por quê? Porque se você já deixa todos os prontuários, todas as fichas do paciente separadas no início do dia, durante o dia você não vai perder tempo procurando esses prontuários, tá? Se você já tem uma agenda marcada, se você já sabe quais são os pacientes que serão atendidos durante o percorrer daquele dia, então é necessário que você já separe todas as fichas, os prontuários,
para durante o atendimento a gente ganhar tempo, ok? A gente vai ter uma produção mais eficiente, porque a gente vai ter ganho de tempo durante o atendimento. E tudo que a gente pode fazer para ganhar tempo é importante, porque isso otimiza o nosso tempo, permitindo inclusive que a gente marque mais pacientes durante aquele dia, aumentando também o fluxo financeiro da empresa, tá bom? Então, separar também com antecedência próteses, aparelhos ortodônticos, tá? E caso não estejam prontos, ligar para o paciente e remarcar a consulta. Esse também é um item de organização extremamente importante, tá? Muitos dentistas trabalham com aparelhos, com próteses, aparelhos ortodônticos que são feitos fora do consultório, em laboratórios terceirizados, tá? E muitas vezes aquele paciente vem para a consulta para colocar aquela prótese, para colocar aquele aparelho ortodôntico removível. E é importantíssimo que a gente olhe, no caso eu estou falando de dentistas que trabalham com essas atividades, lógico, né? Então é importante que vocês, atendentes, auxiliares de saúde bucal, vocês façam uma consulta no dia anterior de quais pacientes têm prótese para instalar, tem placa de clareamento para usar, tem aparelhos ortodônticos para instalar removíveis, aparelhos ortopédicos, que se faça uma consulta no dia anterior para ver se esses aparelhos já estão na clínica, no consultório, tá? Porque caso não estejam, vocês entrem em contato com o laboratório para saber quando é que vai ser entregue. E outra coisa muito importante, vocês sabendo que por acaso, se acontecer um imprevisto e aquele aparelho não esteja lá naquele dia, você não vai fazer o paciente se deslocar da casa dele para o consultório para não ser atendido porque esses aparelhos, essas próteses não chegaram. Então você vai ligar para remarcar o paciente de acordo com a data que o laboratório deu de entrega desses aparelhos, dessas próteses, entendeu? Mas para isso, gente, para isso tudo acontecer de uma forma satisfatória, vocês precisam fazer essas consultas com antecedência. Não adianta você procurar a prótese do paciente quando o paciente já estiver na recepção esperando. Por quê? Porque o paciente já saiu de casa, já se deslocou, muitas vezes já gastou com o transporte para chegar lá e a prótese não está pronta. Vocês poderiam ter evitado isso consultando no dia anterior e entrando em contato com o paciente para avisar, para remarcar a consulta caso a prótese, aparelho, seja o que for, não esteja pronta. Então veja como a organização, como ter uma metodologia de trabalho, como ter um controle dos seus compromissos, dos seus afazeres é importante, porque você, além de ganhar tempo, além de aumentar a produção da empresa, do consultório, da clínica, você ainda evita um desgaste com o paciente, tá? Evitando que ele faça viagens desnecessárias ao consultório, uma vez que o procedimento que ele iria fazer não vai ser possível de ser realizado por conta disso, tá bom? Outros itens, né, que é de responsabilidade ali da SB durante o dia a dia, né, é sempre que chegar, posicionar o paciente na cadeira, gente, apesar de ser uma coisa que pra gente parece ser muito óbvia, muito paciente não sabe como se posicionar na cadeira, às vezes ele se posiciona muito deitado, às vezes muito longe do dentista, então é importante que vocês tenham conhecimento ali do equipo, da cadeira odontológica, que é o lugar onde o paciente vai se deitar ou se sentar, dependendo do procedimento. Então é importante que vocês auxiliem o paciente, tá? Não achem que isso é uma coisa intuitiva, que é fácil, porque pra gente que está ali no dia a dia mas muitas vezes o paciente é a primeira vez que vem ao consultório, ele nunca teve contato com aquilo ali, ele não sabe como sentar, ele não sabe como entrar no equipamento, como se posicionar. Então é importante que vocês ajudem o paciente, tá? Você já posicione o paciente de uma forma correta, porque quando o dentista vier sentar para atender, o paciente já está na posição correta, tá? Lembrar de colocar o avental no paciente, o avental de proteção, né? Aquele aventalzinho de plástico.
para proteger a roupa do paciente, e diminuir o risco de contaminação, entregar sempre um guardanapo, né, um papel toalha para o paciente fazer uso durante o atendimento e sempre estar observando, porque às vezes durante o atendimento o paciente já usou muito aquele guardanapo, já está muito úmido, aí vocês pedem para ele jogar ali na lixeirinha que fica em cima da bandeja do dentista e vocês vão e oferecem outro guardanapo. Vocês têm que ficar atento a esses detalhes, porque isso faz muita diferença, tá, no bom atendimento ao paciente. Né? Ajustar o foco de luz, muitas vezes vocês já podem deixar o foco de luz que tem no equipo já numa posição mais próxima do profissional, tá? Para quando ele sentar, ele já está ali próximo para ajustar na posição correta. Às vezes esse foco de luz, na limpeza do equipe entre um paciente e outro, a gente afasta muito ele. Então quando o dentista senta, ele vai ter que levantar normalmente para puxar. Então vocês já podem deixar esse foco de luz o mais próximo possível, tá bom? Outros itens, né, que vocês têm que estar sempre atentos na organização para que se haja um bom atendimento ao paciente, é sempre preparar as bandejas de acordo com o tratamento a ser realizado, tá, gente? A odontologia tem muitas especialidades, muitos tipos de atendimento diferentes, tá bom? Então, assim, é importante que vocês vejam com antecedência, ou no dia anterior, ou mais cedo, quando vocês chegarem no consultório, né, um pouco mais cedo antes do atendimento, vocês saibam quais são os procedimentos que vai ser feito. Por quê? Porque quando você colocar os instrumentais na bandeja, vocês já vão saber mais ou menos quais são os instrumentais e os materiais que são usados naquele procedimento específico. Um exemplo, o dentista hoje vai fazer uma exodontia, uma pequena cirurgia, uma extração de um dente, ele vai tirar um dente. Então, assim, a gente sabe quais são mais ou menos os instrumentais e os materiais necessários para aquele procedimento. Então, a gente já deixa a bandeja pré-arrumada para aquele tipo específico de atendimento. Caso o profissional vá precisando de mais instrumentais e mais materiais que não estejam ali, aí sim vocês vão indo pegar e levar para o profissional, à medida que ele for solicitando. Mas não tem sentido assim, vocês não olharem antes qual procedimento que vai ser realizado, que está ali programado para aquele paciente, tá? Porque vocês olhando com antecedência qual é o procedimento que está programado para aquele paciente, vocês já vão fazer uma pré-arrumação ali, uma arrumação da bandeja, já bem próximo do que o dentista vai usar. E isso faz com que a gente ganhe tempo no atendimento, tá bom? Então, introduzir pacientes de emergência nos intervalos entre as consultas com hora marcada, tá? Isso é uma coisa muito importante e deve ser combinada com o profissional que vocês vão trabalhar. Se o profissional já tem a agenda toda marcada e aparecer um paciente de urgência, com urgência para fazer, é importante que isso já exista uma combinação do dentista com vocês, como é que esse paciente vai ser encaixado. Lembrando que urgência, emergência com dor, deve ter sempre uma prioridade, tá bom? No atendimento. Então, mas isso é importante que seja combinado de forma antecipada com o profissional e que se haja uma metodologia de trabalho. Sempre que houver urgência e emergência, vai ser feito dessa forma. Cada profissional tem a sua maneira de trabalhar. É importante que se haja sempre conversas e diálogos para que essas situações não aconteçam de forma inesperada e os profissionais estejam decidindo ali na hora que está acontecendo. É importante que já se faça um diálogo antecipado dessas coisas que podem acontecer, para que no momento que aconteça, todo mundo já esteja tranquilo e que consiga resolver da melhor forma possível, tá? Então, as situações de urgência e emergência é uma delas, tá? É importante saber como será o encaixe desses pacientes, caso eles liguem e precisem de atendimento com urgência, né? E normalmente você já tem isso combinado com o profissional. Né? Acompanhar o paciente sempre à porta, à recepção. Então, essa questão de buscar o paciente na recepção e levar o paciente na recepção são questões que demonstram, né,
uma atenção dos profissionais com o paciente se sente bem, ele se sente confortável, ele se sente bem recepcionado, tá? Então sempre chame o paciente pelo nome e sobrenome, para não correr o risco de vir pacientes com nomes iguais, né? Então sempre chamar pelo nome e pelo sobrenome, caso tenha mais de um paciente na recepção aguardando, e sempre chamar de senhor e de senhora, tá bom? Então sempre vai lá, traz o paciente, abre a porta para o paciente, recebe o paciente, coloca o paciente na cadeira do atendimento, e depois do atendimento, com a mesma gentileza, leva o paciente, se despede, remarca caso seja necessário, e se despede do paciente, também levando sempre o paciente à porta do consultório, da recepção, tá bom? Então, gente, outras coisas importantes, né? A gente tá sempre de bom humor, sempre a gente vai ver isso também em outras aulas sobre questão de psicologia, questão de bons modos. Então, assim, é muito importante a gente estar sempre de bom humor, independente dos problemas que a gente tem na nossa vida, que a gente esteja passando. Mas ali naquele ambiente a gente tem sempre que manter um sorriso no rosto, receber o paciente com muita atenção, com muita gentileza, né? Normalmente são pacientes que às vezes ninguém gosta muito de ir para dentista, a gente sabe que na realidade existe isso, né? Então imagine aquele paciente às vezes já está desconfortável em ter que procurar um serviço que não é, para ele não é muito agradável. Imagine se deparar com profissionais mal-humorados, com profissionais ali que não estão muito gentis. Então isso é muito importante, tá, gente? Independente de qualquer coisa, sempre manter um bom humor, uma simpatia, tratar o paciente de uma maneira agradável, né? Para que aquele paciente se sinta bem, se sinta confortável e volte para outros atendimentos, tá bom? Então isso aqui, gente, são coisas que a gente vai falar mais na frente, tá bom? Não vou me aprofundar muito nessa questão, não. Então, outra coisa que vocês têm que ter programado no dia a dia de vocês, tá? É enviar mensagens em datas comemorativas, como aniversário, Natal. Sempre faça essa programação, sempre pergunte a data do aniversário do paciente. E fiquem atentos para, nos aniversários, em datas comemorativas, Natal, tal, mandar mensagens, né? Mensagem de WhatsApp, mensagem de texto. O paciente gosta, o paciente se sente acarinhado com essas coisas e eles tendem a retornar aos nossos serviços quando ele se sente bem, se sente valorizado, tá bom? Então, gente, outra rotina de trabalho de vocês, tá? É ligar para os pacientes com antecedência, confirmar as consultas. Isso aqui é de extrema importância, certo? Principalmente quando os pacientes são marcados com uma certa distância, certo? Então, às vezes o paciente esquece. Então, é extremamente importante você, junto com o dentista, ver a forma como isso vai ser realizado, tá? Isso aí tem que ser combinado com o profissional. Não existe uma regra para isso. Se isso vai ser ligado de manhã, se vai ser ligado no período da tarde, se vai ser ligado no horário de almoço, se vai ser ligado na véspera, se vai ser ligado 2 dias antes. Claro, assim, como isso vai ser feito, gente, vai depender da rotina do profissional, da clínica, do consultório. Mas isso tem que ser feito, é muito importante, tá? Ligar com antecedência com os pacientes para confirmar as consultas. Porque é confirmando que a gente consegue saber como é que vai ser o nosso dia de atendimento. Se algum paciente remarcar, a gente pode ligar para outro paciente e antecipar, outro paciente que esteja marcado num dia mais à frente. Isso tudo, gente, tem que ser combinado com o profissional que vocês forem trabalhar, tá bom? Então, lembrando, gente, que do mesmo jeito que quando a gente chega no consultório, a gente tem que ligar tudo para o atendimento começar, a gente tem que lembrar que quando terminar o dia de atendimento, tudo tem que ser desligado, gente. Tudo ali funciona, tudo é na energia. Então, esses equipamentos têm que ter bastante cuidado, né? Normalmente, esses equipamentos utilizados no consultório, na clínica, são equipamentos bastante caros. Então é importante que a gente tenha muito cuidado, tanto na limpeza como no trato, no manuseio desses equipamentos, tá? Lembrando que tudo que for na energia deve ser desligado,
Isso, gente, tudo combinado de forma prévia com o profissional, tá bom? Ver o que é para ser desligado, tudo vocês já combinam e uma vez orientados, vocês já botam isso como rotina, tá? Não precisa o profissional estar falando isso todo dia, tem que desligar, tem que ligar, não. Eles vão, no início que vocês forem contratados, eles vão orientar e vocês vão fazer disso rotina, tá bom? E qualquer dúvida que vá surgindo, lógico, vocês vão sempre estar em diálogo com o profissional que vocês trabalham, mas lembrando que todos os equipamentos têm que ser desligados, né? A não ser que exista alguma exceção de algum consultório, alguma forma de trabalhar, tá? Do profissional. Lembrar de fechar a água que sai da cuspideira, tá? Porque ali, senão vai ficar rolando água de um dia para o outro, né? O gasto de água. Apagar todas as luzes, né? Previamente combinado também com o profissional. Outras coisas importantes que a gente vai falar aqui sobre a organização, né? Na mesa de trabalho da recepção, né, minha gente? Muitas vezes, principalmente em consultórios pequenos, a ASB, além de auxiliar o dentista, ela ainda faz trabalho de recepção, tá? Óbvio que isso vai depender do lugar que vocês vão trabalhar. Tem lugares maiores que tem recepcionista, tem a ASB, tem a pessoa que é responsável pelos serviços gerais, muitas vezes tem um administrador, mas tem lugares que vocês vão trabalhar que vai ser só vocês e o dentista. Então, vocês têm que saber que vocês podem ir trabalhar, como a gente já falou isso anteriormente, né? Para vocês, que vocês podem trabalhar também fazendo a parte de recepção, tá? Então, como todo trabalho de recepção, a organização é de fundamental importância para que a gente consiga fluir bem o trabalho da gente. Então, é importante que ali na mesa de recepção só fiquem os itens necessários para aquele trabalho de escritório, né? Para a gente não acumular muita coisa que a gente não usa, havendo uma desorganização, né? Além de dificultar o trabalho para a gente, visualmente aquilo ali é muito desagradável, tá? Lembrando que nas gavetas da recepção, deve estar as coisas de uso do cotidiano, tá? Inclusive aquelas coisas que ficam no dia a dia, que a gente vai usando, os materiais de consumo de escritório, sempre ter ali nas gavetas para que a gente for precisar, sempre estar abastecido para quando for necessário a gente for utilizando, tá bom? Então, nos armários devem ser colocados objetos que não são necessários diariamente, né? Por quê? Porque normalmente o armário já fica mais afastado. Então a gente deixa o que a gente for usando ali diariamente na gaveta, para quê? Para a gente ganhar tempo. Vai precisando, já está ali do lado, na gaveta. Mas sempre como todo escritório, né, todo trabalho de recepção, a gente sempre tem um armário onde a gente vai guardar aquelas coisas que não são tão utilizadas, mas que em alguns momentos a gente pode precisar, tá? Então a gente pode estocar nesses armários material de escritório, fichas de pacientes que não estão em tratamento. Normalmente os prontuários do paciente que estão em atendimento, eles ficam em gavetas em lugares mais próximos da gente. Certo? Mas, como em todo lugar, a gente sempre tem um armário para arquivo morto. Aqueles pacientes que já terminaram o tratamento, aqueles pacientes que abandonaram o tratamento. Então, é importante a gente ter esses prontuários guardados, sim, mas num local que não precisa ficar muito próximo, num armário fechado, tá? Para que, se houver necessidade da gente ter acesso a esses arquivos, a esses prontuários, a gente ter lá tudo guardado, tá bom? Então, no arquivo, a ASB deve colocar as fichas de paciente em tratamento, né, naquele arquivo mais próximo da gente, dentro de um envelope com a etiqueta de identificação, junto com as radiografias e arquivados em ordem alfabética. A ficha deve conter o nome completo do paciente sem abreviações. Gente, no caso do consultório, da clínica, que use arquivos ainda em papel. Tem consultórios e clínicas mais modernizados que todo prontuário e todo arquivo do paciente já é digitalizado. Como tem das duas formas, então a gente precisa ter conhecimento do uso das duas formas, tá bom? Tanto da forma mais tradicional, que são os prontuários em papel, como também da forma digital. E isso vai depender do profissional, da clínica, do consultório que vocês forem trabalhar, tá bom? Mas é importante que vocês tenham conhecimento da arrumação, a importância de se arrumar esses prontuários em ordem alfabética, para quando for precisar pegar o prontuário, a ficha do paciente, vocês terem
mais facilidade e conseguir fazer essa tarefa em menos tempo, tá bom? Então, deve-se também arquivar documentos e papéis, colocando em pastas devidamente identificadas, nas quais são colocadas contas a receber, contas a pagar, caixa, fluxo de caixa, movimentação de entrada e saída de dinheiro, notas fiscais, recibos do mês. Gente, muitas vezes o profissional vai colocar vocês encarregados de fazer todas essas atividades, tá? Eles vão ensinar, vão orientar vocês vão ter total condição de fazer esse trabalho, tá? Normalmente é um consultório pequeno, uma empresa simples, não tem nada muito complicado, mas vocês vão ser devidamente orientados, tá bom? Para ter tudo isso organizado e realizar todas essas tarefas. Muitas vezes quem faz isso tudo é o próprio dentista. Mas vocês já sabem que caso eles solicitem, vocês também podem fazer, uma vez que vocês sejam devidamente orientados para isso, tá? Normalmente em consultórios menores, em clínicas maiores, é bem comum que se tenha um gestor que tome conta dessa parte toda, tá bom? Então, vamos falar de alguns itens importantes para a organização do consultório, tá bom? Então, um livro caixa, que pode ser controlado pelo cirurgião dentista ou pela SB, vai depender da organização do trabalho. Um livro de controle de próteses, de aparelhos ortodônticos também, tá? Onde a gente vai anotar o dia que a gente mandou esses aparelhos ortodônticos, essas próteses para o laboratório, o dia que chegou, fazer tipo um protocolo para a gente ter um controle, gente. Senão a gente não tem como ter esse controle, a gente perde a noção e acaba atrapalhando todo o trabalho, tá? Então é importante você ter um livro de controle, que também vai ser o próprio dentista que vai orientar vocês como fazer isso, tá bom? Controle de estoque de material, gente, isso é importantíssimo, esse controle de estoque de material, que também vai ser orientado pelo profissional, pelo consultório, pela clínica, pelos gestores que vocês vão trabalhar, tá? A gente não tem uma regra para isso. Não tem como eu ensinar aqui como se faz o controle de estoque, porque isso vai depender de uma série de fatores. Do que aquele consultório trabalha, do que aquela clínica faz, da quantidade de paciente que aquela clínica atende, da quantidade de dentista que tem trabalhando ali. O que vocês têm que saber é que tem que existir um controle de estoque de material que vai ser orientado e organizado juntamente com o profissional, tá? Que eles que vão ensinar vocês a fazerem essa atividade de acordo com a realidade do trabalho de cada um, mas que é de extrema importância, porque esse controle nos dá a segurança que todos os instrumentos, todos os materiais de consumo, de uso diário estarão sob controle para nós não corrermos o risco de faltar nenhum material no momento do atendimento, tá bom? Então, anotar em um cartão, é importante se ter, tá, gente? As próximas consultas do paciente, o paciente quando vem, ele deve ter um cartãozinho de marcação, de remarcação de consulta e que ele saia com aquilo anotado no cartão. Se o paciente não quiser, não tem problema, porque às vezes tem paciente que já tem o hábito de agendar tudo em celular, em alguma agenda de papel e alguma coisa, ok. Mas vamos ter o hábito de ter esses cartõezinhos de remarcação para anotar o retorno do paciente, tá bom? Então, anotar diante do paciente valores recebidos, né? Os ASBs que vão ficar responsáveis pela parte financeira, sob a orientação do profissional, do dentista, do dono da clínica, do dono do consultório, do dono da empresa, tá? Mas sempre que vocês forem tratar de valores, anotem o valor recebido na frente do paciente para não gerar problemas futuros. Mediante autorização do cirurgião dentista, lembrar pacientes de dia de pagamento, pessoalmente na ocasião da consulta ou por telefone no momento da confirmação da próxima consulta. Gente, essa dinâmica da parte financeira, ela é muito particular, ela é muito específica da rotina de cada consultório, de cada clínica, de cada profissional. Então não tem como a gente aqui ensinar vocês, né? Não teria nem condições de ensinar vocês como é feito isso, porque muitas vezes nem são vocês que vão fazer,
Às vezes, normalmente, o próprio dentista trabalha com ele faz essa parte financeira diretamente, tá? Em clínicas, normalmente, se existe um gestor, um administrador para cuidar dessa parte financeira, tá? De cobrança do paciente, de fazer orçamento. Muitas vezes o próprio dentista é quem faz. Mas caso vocês vão trabalhar em algum lugar que o dentista solicite para vocês fazerem, isso vocês vão ter que, vocês e o profissional vão ter que combinar de forma detalhada como será essa rotina de cobrança financeira, tudo, tá? Isso tem que ser um trabalho muito bem feito e muito específico para que possa ocorrer da melhor forma possível. Então, entrar em contato com pacientes que se ausentarem do consultório e não concluíram o tratamento. Né? Entrar em contato com o paciente também para lembrar da consulta de revisão periódica. Então, gente, é importante isso também, combinado anteriormente com o profissional, com o dentista, né? Sempre vocês vão ter que ligar para os pacientes. Às vezes os pacientes abandonam o tratamento, tá? Por algum motivo, não importa, mas é bom, a gente tem que sempre ter o controle desses pacientes, desses tratamentos e fazer contato com o paciente, desde que vocês combinem com o dentista previamente, tá? Para ele retornar para concluir o tratamento, viu, gente? Isso é de extrema importância. E outra coisa também é aqueles pacientes que já concluíram o tratamento, mas que tem que vir para as revisões, ou de 6 em 6 meses, ou anualmente. Então, vocês tenham uma programação, tenham um agendamento, para que vocês possam ligar para o paciente, para lembrar para ele vir fazer essa revisão de consulta, tá? Para ver como é que tá, fazer uma perícia, fazer uma consulta clínica com o profissional, uma limpeza. Aí o profissional é que vai decidir isso, tá? Mas é importante que vocês tenham na rotina de vocês esse agendamento de lembrar o paciente dele vir para as revisões, tá bom? Então, gente, outra coisa muito importante, né, é o visual do consultório, né? A parte visual, a parte de arrumação, a parte de ter-se um consultório organizado, limpo, tá? Então isso vocês, mesmo que vocês não sejam os responsáveis por essa parte, vocês sempre estejam atentos para manter tudo muito bem organizado. Uma sala de espera muito organizada, né? Normalmente a sala de espera tem TV, tem água, tem revistas, sempre manter músicas suaves e tudo muito bem arrumado para que o paciente se sinta muito bem confortável, tá, gente? Independente se essa ou não for obrigação de vocês, vocês também podem sempre colaborar para manter essa sala de espera bastante confortável e organizada e limpa, para que o paciente se sinta bem, se sinta seguro que ali é um ambiente limpo, um ambiente organizado, tá bom? Então, gente, falando um pouquinho sobre aquele controle de estoque, tá? O controle de estoque de material é responsabilidade do ASB, que deve cumprir com muito rigor para que não aconteça de faltar material durante o atendimento. Quando os materiais em uso estiverem pela metade ou menos da metade, deve-se verificar no estoque se é o mesmo produto, tá bom? É preciso também tomar conhecimento do prazo de validade de cada produto, pois se estiver um mês do vencimento já deve ser incluído na lista de compras. Gente, isso é muito importante, tá? Eu já falei para vocês, só repetindo, coloquem na rotina de vocês um dia na semana, de 15 a 15 dias, não sei, aí vai depender do trabalho da rotina de vocês, para olhar os vencimentos, as validades dos produtos, tá? Para que se tem coisa a vencer, já providenciar materiais com a validade nova, tá? E sobre o controle de estoque de material é aquilo que eu falei para vocês, tudo sempre combinado com o profissional, mas lembrando que o controle de estoque de material é de responsabilidade sempre do ASB e é algo de extrema importância, tá? Para o bom funcionamento do trabalho de vocês. Manter um ambiente organizado e ao mesmo tempo agradável para os seus pacientes deve ser uma prioridade.
pois é fundamental que eles tenham uma boa impressão do local. Uma das formas de fidelizar um paciente é oferecer um bom atendimento e fazer com que ele se sinta confortável, e por isso ter um ambiente limpo e aconchegante pode ajudar o consultório ou clínica a conquistar uma cartela ampla de pacientes, tá, gente? Eu já falei isso para vocês, né? É muito importante a gente ter um ambiente limpo, organizado, com profissionais sempre simpáticos, sempre dispostos a ajudar, porque isso faz com que o paciente se sinta bem, ele se sinta ali confortável e, com certeza, além de ele voltar, ele vai indicar para outras pessoas, tá? Como qualquer empresa, o cliente, o consultório, a clínica, ele se faz, ele precisa do cliente, do paciente para sobreviver e para se manter. Então, é a nossa obrigação sempre deixar o paciente muito confortável para que ele sempre volte e traga outros clientes também, né, gente? A gente vai se aprofundar nessas questões um pouco mais à frente em outras aulas, mas por hoje é isso. Obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau.